Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender quais são as propriedades do triângulo isósceles. Antes que eu possa te mostrar quais são elas, vamos verificar aqui quando que um triângulo recebe o nome de isósceles. Atenção aqui comigo. Isósceles é o triângulo que possui dois lados iguais. Bem, gente, se a gente pensar direitinho, se um triângulo tem três lados, logicamente que se dois lados quaisquer são iguais, o outro só pode ser diferente em relação aos demais. Então, analisemos aqui a figura. Nós temos aqui um triângulo onde os lados, aqui que estão a minha esquerda e a minha direita, representados pela letra A, tá? Eles são chamados de lados iguais. Sendo assim, então, se um triângulo qualquer ele possui dois lados iguais, ele também deverá possuir dois ângulos iguais. E esses dois ângulos são justamente os ângulos opostos a esses lados. Não se esqueçam que, quando a gente fala em oposto em relação à geometria, é uma figura ou um lado ou um ângulo, tanto faz, que está em frente a ele. Nesse caso, então, se eu digo que esse lado é oposto a esse ângulo, é porque este lado A está de frente, na verdade, em relação a esse ângulo X. A mesma ideia desse lado à minha esquerda em relação a esse ângulo à nossa direita. Perfeito? Então, se esses dois lados são iguais, automaticamente, então, esses dois ângulos aqui embaixo também serão iguais. Sendo que este lado que suporta esses dois ângulos, onde eles estão localizados, na verdade, a gente chama sempre de base do triângulo isósceles, ok? Então, nós temos dois lados iguais, onde eu estou chamando aqui de medida A qualquer, tá? E o lado diferente que eu estou chamando de medida B, beleza? Sendo que, quando a gente faz essa comparação entre lados, a mesma ideia também existirá entre ângulos. Vejamos aqui então, olha só. Os ângulos da base serão iguais. Eu estou até identificando para você verificar melhor, aqui de amarelo, em relação a esta informação. Então, se aqui esse ângulo mede um valor x qualquer, esse ângulo aqui do lado também terá a mesma medida. Logo, então, eu tenho esse ângulo aqui em cima de vermelho, onde ele será chamado de ângulo do vértice. Por que ângulo do vértice? Porque é justamente o ângulo que não pertence a essa base. Perfeito? Outra propriedade importante é a seguinte. No triângulo isósceles, a mediana é igual à altura. O que isso quer dizer? Vejamos. Mediana e altura são dois exemplos de seviana. O que é seviana? É um segmento de reta que sai de qualquer um desses vértices e vai de encontro ao lado oposto a esse vértice. Então, como está aqui de vermelho, mediana e altura, vejamos. Eu coloquei aqui a mesma reta para que você veja que essa reta significa, ou na verdade, ela representa ao mesmo tempo tanto a mediana quanto a altura. Mas vejamos, o que é mediana? Bem, a mediana é um segmento de reta que sai de um vértice do triângulo qualquer, pode ser qualquer um dos três, tá? Mas ele sai do vértice e o lado oposto que ele chega, ele vai dividir esse lado ao meio. Logo então, vejamos aqui, esse lado, eu posso até colocar esses dois tracinhos para identificar o seguinte, que essa medida aqui é igual a essa, ou seja, dividiu esse lado aqui da base em duas partes iguais, perfeito? E a altura, no caso, é a seviana que sai de um dos vértices e quando chegar no lado oposto, automaticamente ela formará com esse lado oposto um ângulo de 90 graus. Sendo assim, então, pessoal, esta seviana que está aqui em vermelho no triângulo isósceles, como é que eu posso dizer? Ele satisfaz essas duas condições ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que este segmento, além de fazer 90 graus com o lado oposto, ele também divide esse lado oposto em duas partes iguais. Tranquilo aí? Então, aqui no caso, olha só, mediana é igual a altura sempre em relação à base. Perfeito. Voltemos aqui um pouco para os ângulos agora. Reparem, como eu lhes falei agora há pouco, esses ângulos da base, ambos têm a mesma medida. Agora, o ângulo externo em relação ao vértice, em relação ao ponto que não pertence à base, tá? O ângulo externo,
equivale ao dobro, no caso dos ângulos iguais. Ou então, na verdade, se a gente pensar diferente, esse ângulo externo equivale à soma dos ângulos iguais. Suponhamos o seguinte, então. Vamos supor que esse ângulo seja igual a 50 graus, tá? Sendo aqui 50 graus... Opa, 500 não, 50, né? Vamos colocar aqui de novo. Então, sendo esse ângulo igual a 50 graus, o que acontece? Esse ângulo externo será igual a 100 graus, pois esse ângulo externo do vértice do triângulo, ele equivale à soma dos dois ângulos iguais. E também tem a regra importante do triângulo que é, em relação ao mesmo vértice, tá? Quando você somar os valores do ângulo interno com o ângulo externo, esta soma será igual a 180 graus. Automaticamente, então, esse ângulo aqui de dentro, ele vale 80 graus. Como aqui nesse caso, também essa seviana, ela divide o ângulo ao meio, eu tenho aqui 40 graus para cada um desses lados. Beleza, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós vimos aqui quais são as propriedades que norteiam o triângulo isósceles. Lembrando que o triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados iguais e um diferente, automaticamente também possuirá dois ângulos iguais e um diferente. E nós temos aqui as propriedades. Primeira delas, que os ângulos da base são iguais. Nesse caso, esses ângulos aqui em amarelo. Além disso, a mediana equivale à altura. Então, tanto a mediana quanto a altura estão representadas pela mesma seviana, que nesse caso é esse segmento de reta aqui em vermelho. E essa comparação, essa igualdade, na verdade, da mediana com a altura, sempre é em relação à base. Perfeito, pessoal? Sendo assim, então, muito obrigado e tchau.